Uma empresa fundada na década de 90 e que produzia cerca de 200 bombons de cupuaçu e castanha para serem comercializados nos mercados de Manaus. Agora, essa produção chega a 3.000 unidades por dia. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar da Bombons Finos da Amazônia. E a gente já recebe aqui no nosso estúdio Jorge Silva Júnior, gestor de marketing da empresa. Jorge, primeiramente, muito obrigada, por aceitar o nosso convite aqui do Amazonas Acontece, para a gente falar da empresa Bombons Finos da Amazônia. Já tem um bom ano de carreira aí, né, não? Isso. Eu que agradeço o convite. Nós estamos sempre dispostos, a mostrar não só a nossa empresa, mas também um pouco da nossa cultura, da nossa região amazônica. A Bombons Finos ela já está desde 98 no mercado, e ao longo desses anos a gente vem trabalhando firme no sentido de mostrar um pouco mais da cultura amazônica, dos sabores regionais e levando realmente a diversidade para outros lugares. É uma empresa familiar, A gente estava conversando agora há pouco. Gostaria, inclusive, que você explicasse como é que foi o início da marca, por exemplo, Bombons Finos da Amazônia. Como é que tudo começou? Então, começou como praticamente qualquer outro empreendimento, de uma necessidade. Nós tínhamos uma família extensa, mas que tínhamos muitas pessoas desempregadas, Meus pais estavam desempregados na época, e nós precisávamos realmente fazer alguma coisa para mudar essa situação, E um certo dia minha mãe falou, por que a gente não faz aquelas balas de cupuaçu e castanha que a gente tem a receita há muito tempo, Receita da família. E meu pai falou, a gente pode fazer, você faz, a gente faz em casa e eu saio para vender. E assim começou, Nós fazíamos mesmo na nossa própria casa, nos fundos. O investimento inicial foi um fogão de 2 bocas e matéria-prima, para fazer os bombons. E com isso a gente conseguiu dar um start realmente, Como é que foi o início, assim, da primeira venda? Porque quando a gente cria um negócio, ao mesmo tempo a gente tem muita vontade, a gente cria aquela expectativa, a gente cria ali aquela ideia, poxa, vai dar certo, porque se não for para dar certo a gente não começa. Então, assim, como é que você lembra, assim, você se recorda, por exemplo, de como é que foi o primeiro dia de venda da Bombons Finos? A gente lembra bem, porque como qualquer outro empreendimento também foi bem complicado, porque nós tínhamos vários concorrentes, temos, são produtos específicos aqui da nossa região, mas que praticamente todo mundo sabe fazer, Balas de cupuaçu e castanha é um produto muito comum, muito regional, Então a gente já tinha diversas pessoas que faziam, porém a gente tinha alguns diferenciais, que a gente foi buscando ao longo desse começo, E eu lembro bem que nos primeiros clientes mais sofisticados, nós buscávamos um restaurante um pouco mais famoso, alguma coisa assim, e eles falavam, aqui a gente não vende esse tipo de produto, aqui a gente não vende bala de cupuaçu. Você vai vender esse produto lá no Mercadão e outro tipo assim. E aí a gente foi realmente buscando novas formas de trabalhar, e hoje nós temos mais de 200 pontos de venda em Manaus. Olha só, então esses nãos que vocês receberam logo no começo da carreira, hoje a gente pode até agradecer também, esses nãos, porque acabam meio que elevando a gente. Hoje é um não, mas amanhã tem um sim, depois de amanhã tem outro sim, e aos poucos a gente vai subindo degrau por degrau. Eu acho muito bacana quando a gente recebe uma história dessa aqui no programa, porque a gente vê que não acontece especificamente com uma pessoa, ou então especificamente com uma marca, realmente faz parte de um processo aí de crescimento. Agora, você falou sobre o diferencial que vocês buscavam e tudo mais. Quais são esses diferenciais? Então, no início do processo, como eu falei anteriormente, já existiam muitas pessoas produzindo esse tipo de produto, Só que a gente não conseguia ver uma padronização, E outra, às vezes a gente, na cantina da minha escola, eu lembro bem que tinha, então tinha uma bala de cupuaçu que era desse tamanho, e aí tinha outra que era maior, aí tinha uma que era mais fina, uma tinha mais recheio, outra tinha menos recheio, tinha mais cobertura. Então a gente não sabia exatamente como é que aquele produto ia ser, era sempre uma surpresa.
Então, quando a gente começou a fabricação, nós pensamos em que fosse um produto padronizado, né, que tivesse a quantidade certa de recheio, a quantidade certa de cobertura. Desde a primeira bala que saiu da nossa casa, né, da nossa produção, ela saiu já com prazo de validade, com ingredientes, com um número para a pessoa ligar caso ela precisasse. E o mais importante, ela saía com pequenos dizeres assim: bombons finos de cupuaçu, bombons finos de castanha. A ideia não era que seja um nome bombons finos, era que tivesse que aquele bombom fosse um bombom fino, que ele fosse um bombom requintado, né? Um bombom diferenciado. Era justamente isso que eu ia perguntar. Por quê? Bombons finos da Amazônia. E aí, o que aconteceu foi que os próprios clientes, o próprio mercado ligavam: oi, é da Bombons Finos? É Bombons Finos? Porque tinha na etiqueta, né? E acabou que pegou. Então, nós assumimos o nome que nos foi dado, né? Em nenhum momento nós pensamos, até mesmo porque quando a gente iniciou o processo de fabricação, apesar de todas essas diferenciações, a ideia inicial era realmente sobreviver, né? Era para ser uma coisa temporária, até alguém conseguir um emprego, mas as coisas foram melhorando, a gente foi vendo um potencial nesse mercado, né? Apesar dos nãos, apesar das negativas, a gente via que tinha uma entrada em alguns mercados, né? E eu gostaria de saber, Jorge, como é que foi a primeira reação de vocês quando vocês pararam assim, tá dando certo. Então, de uma loja que a gente tem, vamos para a segunda, vamos para a terceira. Hoje vocês têm o quê? 4 lojas? Hoje nós temos 4 lojas próprias, né? E fora os revendedores, né? A gente tem revendedores aqui em Manaus, nós temos revendedores no interior do estado, temos revendedores em outros estados também, né? E temos muita procura do exterior, né? Nós temos muita demanda do exterior, Estados Unidos, já fizemos feiras e eventos na Europa também, na Ásia, sempre buscando realmente mais conhecimento, né? E prospectando novos negócios. E como é que o turista recebe essa proposta amazônica de bombons de castanha, de cupuaçu, de açaí? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse depois do intervalo, pode ser? Claro, pode ser. O Amazonas acontece, vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos falando um pouco da história da Bombons Finos da Amazônia. Quem está aqui com a gente é o Jorge Silva, que é o responsável aí pelo marketing da empresa. No primeiro bloco, eu havia perguntado sobre como é que o turista recebe, né, essa proposta, porque eles nunca, talvez, ali provaram uma castanha, ou então cupuaçu, açaí, então... Como é que é? Vocês têm essa resposta, esse feedback? Temos sim. Na verdade, muitos se assustam, né? Eles se surpreendem, né? Porque não é comum, né, uma empresa de chocolate presente no Amazonas, né? O Amazonas é um dos estados mais quentes da federação, então o chocolate ele demanda um certo cuidado, né? Então muitas pessoas perguntam: nossa, vocês estão no Amazonas? E aí, além de ser simplesmente chocolate, tem a questão das frutas, né? Das frutas regionais. Então, quando a pessoa descobre realmente o sabor das nossas frutas, o sabor diferenciado do cupuaçu, do açaí, do taperebá e de outras frutas nossas, que praticamente só encontra aqui na nossa região, as pessoas se sentem muito surpreendidas, né? E a nossa ideia, quando a gente faz esses sabores, não é simplesmente levar um sabor, é levar um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso paladar, que as pessoas se sintam um pouco no Amazonas. Olha só, que legal. Agora temos ali castanha, cupuaçu, são os tradicionais, né? São os bombons tradicionais, açaí. Isso. Aí taperebá, o que mais? A gente tem taperebá, nós temos araçaboi, temos cubil, temos Qual acerola. É o seu preferido? Oi? Qual é o teu preferido? Não vale falar todos. O meu preferido era açaboi. É mesmo? Eu acho ele bem... Ele é um pouco parecido com o cupuaçu,
mas eu acho ele um pouco mais ácido, então o contraste com o chocolate dá uma sensação bem gostosa. Assim, eu não sei se eu sou clichê demais, mas eu gosto muito de castanha. Então, quando eu vou, é castanha, castanha. Poderia até variar um pouco, né? Mas castanha é sempre o meu preferido. Agora, explica pra gente, você estava falando de ingredientes, sobre o diferencial. Por exemplo, a gente vê muito em receita da internet, o brigadeiro, como é que se faz. Enfim, como é que a gente faz os bombons ali, a gente pode rechear de morango, de uva, enfim, de diversas coisas. Mas você estava falando que o ingrediente, né, ali não leva leite condensado, não leva ali o achocolatado, né? Isso. Como é que funciona? Então, ao longo dos anos, nós fizemos diversos estudos, né, para buscar um produto ainda mais, com mais qualidade e mais saudável possível, né? Então, por exemplo, a receita tradicional de uma geleia de cupuaçu leva 2 quilos de açúcar para cada quilo de cupuaçu. Hoje nós utilizamos menos de 1 quilo de açúcar para cada quilo de cupuaçu. Olha só. Então, com isso a gente tem um produto que tem um gosto melhor, né? Uma aparência muito mais bonita e muito mais saudável, né? Tem muito menos açúcar. O nosso chocolate, por exemplo, que nós utilizamos nos nossos bombons, eles levam um blend, né? Uma mistura de chocolate ao leite com um chocolate meio amargo. Então é bem diferenciado porque você não sente mais aquele sabor muito doce. Nós não trabalhamos com chocolate hidrogenado, então não tem nenhum tipo de gordura no chocolate, né? E fora as balas, né? As balas, elas são um produto muito específico aqui da nossa região, né? Então, as balas, elas foram mudando ao longo do tempo, né? Então, nós contamos com diversas consultorias, com buscas realmente em outros estados, outros países até, com o intuito de buscar um produto ainda melhor, né? A nossa bala, ela não leva leite condensado, ela leva leite em pó integral, ela leva cacau em pó, não leva achocolatado. Então, são coisas que a gente foi buscando ao longo do tempo para ter um produto ainda melhor. Olha só, que legal. Mas aí você estava falando de balas, falando de bombons, ou até mesmo de chocolate, eu te pergunto qual é a diferença, porque quando a gente compra ali um produto, há uma diferença, né? Por exemplo, no formato, no tamanho, talvez ali na Sim, quantidade sim. de recheio. Como é que é isso aí? As balas, que são os produtos mais específicos da nossa região, elas são aquelas balas compridas, né? Elas são Fininha assim, né? Isso, são mais fininhas, parecem um caramelo por fora, mas ela não é exatamente um caramelo, mas ela fica com uma consistência de caramelo. Alguns falam que é doce de leite, outros falam que é caramelo. Então Eu falo que é doce de leite. Pois é, fica muito a gosto de cada um, né? Já o bombom, ele é feito com chocolate mesmo, né? Que tem aquele formato mais tradicional, aquele É o formato redondo? redondinho, exatamente. E aí a gente tem os tabletes, que já são as barras, né, de chocolate. Legal. Tem o salame, por exemplo, que o salame ele é só o doce do cupuaçu com a castanha, então ele não tem cobertura nenhuma, ele não tem glúten, não tem lactose, não tem nenhum tipo Como é de... que é o nome? Salame de cupuaçu com castanha. Eu acho que eu nunca... Ele é tipo uma goiabada, só que de cupuaçu sim. com castanha. Ele não tem a cobertura, né? Olha só. Inclusive, nenhum dos nossos chocolates leva um glúten, né? Então, tem muitas pessoas que têm esse problema com glúten, os nossos não têm glúten. Olha só, que legal. Agora, é impossível, né, eu não perguntar sobre a pandemia, como é que vocês estão levando esse negócio? A gente entende que de lá para cá algumas dificuldades apareceram, alguns imprevistos também ali no meio do caminho, mas com sabedoria, com talento, com persistência, a gente consegue passar por cima de tudo isso. Mas é nesse momento pandêmico, né, que talvez ninguém imaginasse que a gente fosse passar. Como é que a Bombons Finos está encarando tudo isso? Então, nós estamos realmente nos esforçando, né, da melhor forma possível. Já tem praticamente um ano, né, que nós estamos nessa situação aqui no Amazonas, principalmente, e as coisas vinham melhorando e acabaram piorando, né? Então, assim, nós estamos tomando algumas estratégias, né, algumas modalidades novas de negócio, buscando mais uma aproximação ainda maior com o nosso cliente, né? Uma forma que a gente consiga realmente receber um feedback direto, né? Tem as redes sociais que a gente consegue falar diretamente com o nosso consumidor, com as pessoas que gostam da nossa empresa, né? No ano passado, na principal data do nosso varejo, que é a Páscoa, né? A Páscoa para a gente realmente é muito importante, foi o estouro da pandemia, né? Então nós ficamos com uma matéria-prima absurda dentro da fábrica, né? Nós ficamos com toneladas de chocolate parado. E
E apesar disso, a gente recebeu uma resposta do público amazonense muito boa, né? Muitas pessoas compraram pela primeira vez para ajudar a empresa e logo depois eles falavam: nossa, eu nunca tinha provado o chocolate de vocês, é maravilhoso, a partir de hoje pode me considerar como cliente. Então a gente realmente conta com esse apoio da população local para que a gente continue funcionando, né? Para que a gente continue funcionando. É uma empresa que é amazonense, meus pais são amazonenses, eu sou amazonense, somos criados aqui. E tudo que a gente conseguiu até hoje foi graças ao nosso público, né? Com certeza. Jorge, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Amazonas Acontece. Eu acho que é muito interessante da gente conhecer um pouquinho da história ali, o que se passa por trás daquela marca. Quando a gente vê ali, passa ali na frente da loja, então vê a matéria-prima, vê os produtos, a gente não imagina o quão as pessoas que estão ali estão suando, estão trabalhando, estão batalhando ou já batalharam também para concretizar o negócio. Eu realmente faço tudo com muito prazer aqui, porque é muito legal da gente conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a marca. Então, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. As portas da Band estão abertas para Bombons Finos voltar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Realmente a Band é um parceiraço de muito tempo e acredito que a gente só tende a estreitar ainda mais nossas relações. Vamos lá. Muito obrigada. Saúde, continue se protegendo que a gente vai sair dessa. Deus quiser. Gente, Amazonas Acontece fica por aqui. Muito obrigada pela tua participação. A gente seguindo todos os protocolos aqui, o distanciamento, usando máscara. Continue se cuidando e a gente se encontra na próxima edição. Até lá.